O nosso entrevistado de hoje é o Cristiano. Não esse Cristiano, mas o Cristiano Botafogo. Ele é graduado em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é produtor, narrador e editor do podcast Medo e Delírio em Brasília, abordando as maiores repercussões políticas do país. Os episódios duram de 30 a 50 minutos e vão ao ar às terças e quintas. Boa noite, galera. Bem-vindos ao primeiro episódio do Cauda Digital. Eu sou Wesley. Oi, gente, eu sou a Bruna Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o Cauda Digital é um coletivo de jovens profissionais da comunicação. Nós buscamos discutir os modelos de negócio dentro da comunicação online para entender e compartilhar os desafios e as oportunidades que o universo da web apresenta. E o nosso convidado de hoje, do nosso primeiro episódio, é o Cristiano Botafogo, produtor, narrador e editor do podcast Medo e Delírio. Já deve ter ouvido falar. Então, bora rir e passar raiva juntos? Vem com a gente! Bom, gente, então, o podcast do Pedro Dalto e Cristiano Botafogo trata da bad trip escrota em que a gente se meteu, como eles mesmos dizem. A dupla consegue unir tudo o que acontece de relevante na política de um jeito informativo e divertidíssimo. E para começarmos, portanto, então, a nossa conversa com o Cristiano, gostaria que você contasse um pouquinho a respeito de você, sobre o podcast, de como surgiu essa ideia e falando também um pouquinho da sua trajetória. Vou falar um pouquinho do podcast primeiro, que eu acho que é mais interessante do que eu. O Pedro começou o podcast ali na eleição do Bolsonaro, né? Ele revoltado com aquilo, não acredito que isso aconteceu, puto da vida. E aí ele começou fazendo um blog, e dali ele escrevia todo dia. Todo dia ele sentava, escrevia, era uma maneira dele desopilar, soltar um processo meio catártico para ele, né? E em um determinado momento eu vi uma das entradas do blog dele na internet, a gente tem amigos em comum, né? E eu falei, isso aí é bacana, isso aí é profundo, é mais profundo do que eu vejo acontecendo na imprensa normalmente, achei bacana. Aí eu, assim, numa louca, mandei pra ele, assim, isso aí, digitando, isso aí rola um podcast, hein? Aí eu não conhecia ele. E aí ele falou, faz aí. Assim, eu acho que ele queria falar, vai se fuder, entendeu? Deixa a porra do meu saco. Mas aí mandou, faz aí. Aí eu falei, sério? Vou fazer mesmo, hein? Aí eu fiz um piloto, mandei pra ele, o piloto, cara, a abertura já era desse jeito, já tinha os fundinhos já eram iguais, eu tava meio querendo, falei, vou fazer um negócio assim mais profissional pra impressionar o cara. Eu já tava numa pilha de entrar nessa de podcast, achei que era uma coisa que podia dar certo. E aí mandei pra ele falou, bacana, bora começar. E a gente começou em 26 de novembro de 2019. Aí começando, durante um tempo tinha, 100 views, 100 pessoas vinham, 200, assim, quando era 200 a gente comemorava. E a gente foi levando, assim, com outras atividades, né, eu era tradutor, né, esse verbo no passado é complicado ainda ter uma relação de conflito com isso, mas não trabalho mais como tradutor. Mas naquela época eu conseguia ainda fazer, eu fazia o podcast de manhã e à tarde eu trabalhava com tradução. E dava para fazer isso naquela época, porque com o tempo o podcast foi virando uma loucura, cada vez mais editado, cada vez mais rápido, cada vez mais intervenções, cada vez dando mais trabalho, foi ficando mais longo também. O podcast tem entre uns 30 e 40 minutos, coisa assim, cada episódio. E o combinado entre eu e o Pedro é assim, a gente vai fazer uma coisa entre 15 e 18. Aí todo episódio está tendo 40. Aí a gente se ferra com isso para conseguir editar isso tudo. Aí com o tempo foi virando uma coisa meio... a gente foi conseguindo também, com o tempo a gente foi abrir o Apoia-se, né? Rolou muito apoiamento, a gente conseguiu começar, a gente começou a conseguir se sustentar com o dinheiro dos apoiamentos.
Então virou uma coisa meio que profissão, assim. Em março de 2020, ali bem na boca da pandemia, a gente entrou para a Central 3, que acho que foi uma alavanca inicial, assim, para a gente começar a ter um pouco mais de projeção. E aí, no boca a boca, assim, cada vez mais, acho que a gente foi fidelizando o público. Acho que a gente tem um público que escuta, tem muita gente que escuta todos os episódios, ou que escuta um grande número de episódios, né? Então a gente foi fidelizando com o tempo mesmo. E estamos aí, hoje, putos da vida, todo dia trabalhando nisso aí. Cristiano, eu gostaria também que você relatasse, né, um pouco sobre como que é levar informação e ao mesmo tempo trazer humor, né, esse entretenimento, como que é toda essa jogada em um ambiente digital, que há muitas críticas, né, muitas opiniões, como que é isso? Ainda mais no ambiente, num assunto tão sério, né, quanto a política, dentro desse contexto que a gente está agora. E um ambiente tão polarizado, né, as eleições deste ano. Eu acho que foi o negócio do humor, eu acho que foi um negócio meio involuntário, por um lado, quer dizer, foi uma coisa que foi crescendo, né? O Pedro, no blog, ele já tinha uma parada de fazer graça um pouco com as notícias, só que em vez de ele usar áudio, ele usava GIFs, né? Então tinha muitos GIFs lá e tal. E aí, durante um tempo, até eu acho que eu pegava, normalmente eram GIFs feitos a partir de vídeos que tinham áudio, então eu usava as reações dos GIFs, eu procurava e achava. E aí, mas a ideia inicial, a gente não começou assim a gente não tinha um plano de negócios, sabe, assim, queremos fazer um podcast engraçado, irreverente, não, é uma coisa que meio que o podcast foi absorvendo a minha personalidade e a personalidade do Pedro, sabe, o negócio de fazer piada, de usar as vírgulas sonoras, o tipo de humor, às vezes meio quinta série, às vezes meio despirocado, puto da vida, o negócio de fazer imitações, fazer vozes diferentes, vários personagens que tem ali, tipo o narrador militar, né? Era uma coisa que eu fazia, assim, que eu admirava muito aqueles narradores de documentário dos anos 40, né? Tipo, este é o bairro de Copacabana, habitado por senhoras e não sei o quê. Eu, adorava isso. Aí virou meio que esse cara. Tem a Neide, que é uma voz de fumante, que é meio Milton Cunha do Carnaval Carioca, né? Tem uma coisa um pouco da minha avó também ali E aí, mas enfim, aí a gente foi juntando todos esses elementos e a linguagem do podcast, para absorver esse humor, foi se desenvolvendo com o tempo. Então, por exemplo, se você for pro primeiro episódio, eu não recomendo que ninguém vá, porque é horrível. É muito lento, é muito lerdo, não tinha nada não tinha graça. É outra parada, é outro podcast, é outra dinâmica. Então a gente foi adquirindo essa velocidade com o tempo e acabou sendo conveniente que a gente conseguiu também começar a se sustentar a partir dele e poder dedicar full time. Agora, sobre o digital, eu acho que o digital o podcast dá pra gente uma liberdade total e absoluta, porque você pode ser independente, ou seja, você pode falar absolutamente o que você quer, obviamente você não estiver cometendo nenhum crime, né? Mas você pode falar palavrão, pode fazer a piada que você quiser ali e não tem limite de tamanho, a gente não tem limite de formato, é liberdade 100%, cara, 100% caos e 100% libertário, assim, a gente faz o que a gente quer mesmo. Agora, a outra pergunta que eu não acho que eu me perdi agora. Era mais relacionada a isso, né? Como que é lidar com essas críticas que as pessoas fazem, né? Como é assumir um posicionamento. Sim. Cara, impressionantemente, não sei se você tá indo por essa praia, mas impressionantemente a gente tem muito pouco hater, assim. Porque a gente tem opiniões bem fortes, assim, mas... E eu esperava já que... Mas de certa forma isso é bom, né? Ter poucos haters. Eu não sei se a gente tem um tamanho ali meio fronteiriço, de que a gente tem um tamanho meio médio, assim, sabe? E aí os robôs não chegam na gente. Por exemplo, os robôs chegaram na gente quando a gente fez uma época, a gente tá participando. A gente, informalmente, a gente decidiu, vamos incentivar a vacinação e tal. E era na época que foi aprovada
a Coronavac para crianças. A gente fez o funk da vacina. E aí teve um pediatra carioca que publicou e deu, sei lá, 1.600.000 views no clipe que a gente tinha feito para estimular a vacinação. Aí, cara, os caras caíram. Aí teve algumas prefeituras, teve uma prefeitura de Santa Catarina que usou, a prefeitura de Luisiânia, em Goiás, usou também. Aí lá em Santa Catarina deu merda mesmo, assim, o cara foi, eu não tô lembrando direito da história, mas o cara foi demitido, o assessor lá da Câmara dos Vereadores. Aí teve um programa de rádio que foram lá falar, não, porque esses caras aí, eles só falam mal do presidente, não sei o quê. Aí a gente sentiu. Aí atacaram as nossas redes, né, no Instagram, no Twitter e tal. Mas foi uma das pouquíssimas vezes. Normalmente o pessoal que vem falar com a gente é realmente o pessoal que quer debater, assim, de boa. E você vê, assim, quando o cara não quer debater, você não engaja com uma pessoa que não quer debater. A pessoa que quer te xingar, você ignora. E, pô, ela xingou, acabou ali. Ela te xingou, ok. Próximo, vamos... E eu acho que até a forma que vocês abordam, assim, que vocês trazem o conteúdo de vocês é uma coisa, assim, mais informativa, que acaba deixando mais leve. Então, quem vai consumir o conteúdo de vocês realmente quer essa informação, quer ter aquele momento, assim, de entender, mas também de debater. Então, não são pessoas, assim, que vão chegar pra massacrar, pra já ir, tipo, começar a atacar vocês. É, tipo, o pessoal que já tá mais engajado, que já quer entender mais e tá mais ativo politicamente, né? Eu acho que a gente tem um negócio que a gente não se leva a sério, cara. Que eu acho que eu não sei, você estando num jornalismo mais formal, sei lá, o William Bonner, ele meio que tem que se levar a sério, ele não pode opinar tanto, sabe? Mas a gente não se leva a sério, a gente não tem o mínimo, se a gente mudamos de opinião, foda-se, mudamos de opinião, sabe? Caguei. É isso. E eu acho que o pessoal vê isso um pouco. Então isso eu acho que comunica uma certa honestidade, talvez, assim, não tô querendo ser o dono da verdade. A gente pensa assim, você pensa assim se você quiser, não tô obrigando você a nada, assim, a gente dá a nossa ideia ali. Eu ia falar mais uma coisa, agora esqueço, agora me perdi. Eu tenho uma pergunta, então, aproveita. Você sempre pensou em seguir, né, fazer algum negócio na área da política? Sempre pensou em trabalhar ligado à política, alguma coisa desse tipo? E já imaginava um dia trabalhar com podcast? Não, acho que política já sempre foi um interesse meu, de muito tempo já, que se intensificou ali depois de 2013, né? Acho que todo mundo, né? Acho que foi uma curva meio comum ainda no brasileiro. Mas não, nunca tive a noção de que eu trabalharia com isso, né, hoje em dia. Eu sou jornalista de formação, mas eu nunca tinha trabalhado com o jornalismo, né? Não sei nem se o Álvaro do Meteoro acha que o que a gente faz é jornalismo. Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente não é a gente usa o jornal, né? A gente usa os jornalões e outras fontes também, né? Para compor textos que eu acho que são de cunho jornalístico, né? Mas falar assim, o Medo e Delírio é um podcast de jornalismo. Acho polêmico. Mas eu não imaginava, não. Eu imaginava eu trabalhando com áudio. Eu já tive uma empresa de áudio há um tempão atrás, 2008, sei lá, 2007, 2008, 2009, 2010, por aí. E aí que acabou fechando. E eu sempre gostei de áudio. Eu era músico quando eu era adolescente, gostava de editar. Então, curtia fazer música, trabalhar com MIDI e fazer as musiquinhas e tal. Mas com política eu nunca achei que isso ia acontecer, assim. A vida surpreende, né? Pois é. Acaba outros caminhos, né? E assim, eu tenho uma pergunta também, tipo, a gente vê que exige umas novas demandas no mercado, né? A gente vê que o mercado cada vez mais se expande, se atualiza. Então, o que tu acha, assim, que tu acha que um posicionamento e um alinhamento de estratégias para o relacionamento com o público ajuda a manter essa galera fiel? O que vocês fazem, assim, para cultivar o público de vocês? Como é que vocês mantêm essa comunidade, assim? Como eu te falei lá no começo, assim, o que é o Medo e Delírio, você consegue definir isso hoje a partir da história dele. Não tem um momento, assim, uma gênese, um embrião que a gente fala, o Medo e Delírio vai ser assim. O Medo e Delírio é um porvir, sei lá. Ele se tornou o que se tornou
porque meio que por vicissitudes naturais, assim, que são a personalidade do Pedro, a minha personalidade. Agora, o Pedro o Pedro é quem cuida do Twitter, né, que é a nossa principal rede, que hoje está com 140 mil seguidores. Eu tento, o Pedro acho que é bem atento lá, só que ele recebe, cara, você vê a painel de notificações do Twitter dele, cara, aí pau, vem não sei, uma porrada de coisa. Passou 5 segundos, uma porrada de coisa, Ele fica ali o tempo todo, deixa aquilo aberto e vai vendo que as pessoas vão marcando e tal. Nas minhas, eu acho que é mais administrável, assim, eu consigo, de vez em quando eu vou lá e olho, aí eu respondo tudo. Quer dizer, você responde dentro do possível, né? Você não consegue, se te mandam 100 mensagens num dia, aí você manda um coraçãozinho, valeu, tamo junto, obrigado. Obrigado, você fala, desculpa qualquer coisa aí, né? Desculpa o incômodo. Obrigado pelos ouvidos, né? Eu acho que esse contato, assim, é meio que de 1 a 1. Não sei se eu acho que tem um lance no Medo e Delírio que eu acho que as pessoas, não só no Medo e Delírio, mas em podcast, normalmente as pessoas escutam porque gostam meio que da personalidade de quem tá ali, né? Principalmente esses podcasts de papo, né? Sei lá, Podpah, o do Mano Brown. Eu acho que, e aí, não sei, eu acho que as pessoas gostam da nossa personalidade, do nosso jeito de fazer as coisas, e aí eu acho que você vai meio que se sentindo amigo, assim, vira um companheiro de ônibus, de louça. Se identificam, né? Como? Se identificam. Se identificam, eu acho que cria uma relação de amizade. O cara vem no Twitter, sei lá, falar com a gente responde de boa, beleza e tal. Eu acho que a gente não tem, se a gente nunca teve um plano de fidelização de clientes e tal, vamos fazer, não tem nada, o negócio foi caótico, foi indo, e eu acho que essa proximidade que a gente consegue ter pelas redes sociais, eu acho que ajuda, assim, tô levantando uma hipótese aqui agora. E como é trabalhar nessa nova era, né, do digital? Anos atrás, a gente jamais imaginaria que teria podcast, né? Esse investimento nesta área. Como é para você e como você analisa esta área nesse momento? Essa ascensão. Do podcast, né? Cara, eu acho muito bom, cara. Quando eu contei para vocês que eu tive aquela empresa lá em 2008, 2009, 2010, né? E ali... eu queria fazer, na verdade eu estava mirando na edição de áudio da The Economist, na revista, né? Que eles têm uma edição em áudio que é de capa a capa, é tudo narrado por aqueles narradores britânicos lá, super posh, né? E é uma edição maravilhosa, assim, 6 horas de áudio toda a edição tem. E eu falei, cara, isso eu adoraria que tivesse aqui, uma edição compacta dos jornais, uma edição, sei lá, que tivesse mais livros em áudio, eu tava meio que mirando nisso. Não consegui, porque não tinha, acho que não havia um mercado para isso. Eu acho que desde então, nesses últimos 10 anos, teve uma curva de podcast enorme no Brasil. Aliás, outro dia acho que saiu uma pesquisa que eu acho que a métrica era sim ou não, se você já tinha ouvido um podcast nos últimos 30 dias. E era tipo metade da população da amostra, né? Dentro do Brasil, imagino que tem alguma metodologia, né? SAM, que para determinar isso, não pode ser Instituto Tirei do Cu, né? Também. que eles... E aí, era um dos países que mais ouvia podcast, assim. Eu não sei o quanto que isso é verdade, mas adoraria que fosse, e eu acho que faz um certo sentido, porque tem... A quantidade de podcasts que tem saído... os movimentos das empresas, né, sei lá, do Spotify de criar os originais deles, acho que a Deezer tem algumas coisas, Globoplay, a Amazon acho que tá soltando algumas coisas também. Então se os grandes, né, se o mainstream tá adotando isso, é porque tem algum caldo aí para ser extraído dessa fruta, né? Então acho que assim, tá um mercado de ascensão. Eu não sei o quão saturado que ele já tá, imagino que não, né? Se tem player novo entrando. E é isso. E vamos criar mais podcast aí, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa, cara. É impressionante as coisas que estão surgindo aí. Eu, infelizmente, não consigo ouvir. Eu devia, tirar umas férias só para ficar ouvindo os outros podcasts, mas a produção do Medo e Delírio demanda muito tempo.
Cada episódio são 12 horas de trabalho. E aí, realmente, eu não consigo ver, assim, mas adoraria. Tem muita coisa boa aí. Então, acho um formato que está crescendo e que acho que ainda vai crescer durante um tempo. Uma coisa que a gente vê também é bastante youtuber, né, que tinha canais, assim, de longa data já, que estão migrando para podcasts, né, eles estão saindo dos canais de YouTube e estão indo para podcast, adotando o podcast como uma forma agora de trabalho, né, eu acho que é muito dessa migração também. Sim, é bacana, né, porque e tem uns podcasts que são dos dois, né, que na verdade você tem uma conversa em vídeo e aí que é levada pro podcast só porque tem um público ali que não estava atendido pelo YouTube, né? Mas o YouTube tem números, assim, me parece que o YouTube tem números muito maiores do que os podcasts em geral. Eu tenho uma curiosidade, como que funciona a produção do podcast? Do Medo e Delírio? O Pedro, ele fica, tipo, é rato de noticiário, né? Então ele abre, você tem que ver o browser dele, é um absurdo, assim, a quantidade tem 200 abas abertas, assim. Ele vai abrindo as abas, lendo, e aí aí, em um determinado momento, ele entende que aquilo é um tema, sabe? Não, isso aqui isso aqui que vai ser o tema. E, sei lá, porque tem um trecho de uma matéria do Estadão, um trecho de uma matéria da Folha, um trecho de uma matéria do Correio Brasiliense, do Globo, e ele vai abrindo o bastidor, abre todos e vai clicando, uma porrada de abrindo tudo. E aí vai meio que consolidando na cabeça dele que, não, isso aqui é um tema, a gente vai fazer um trecho, uma sessão com isso. Aí ele vai juntando, a gente abre um Google Docs, né, que é ótimo porque tipo, é colaboração em tempo real, você vai para lá e ele pode botar coisas e eu posso botar coisas, e funciona super bem, tipo hiper tempo real mesmo, você vê a pessoa digitando ali. E aí ele vai abrindo esse roteiro nos dias que tem episódio de manhã, se ele acorda mais cedo do que eu, né? Ele, como eu acordo, sei lá, 6, 7, ele já tá ali começando a fazer uma coisa. E aí quando eu vou pegar ali pelas 10, 11, ele já tem alguma coisa começada. E eu também tenho um trabalho prévio que eu tenho que fazer antes de começar a gravar o episódio, que é, eu pego a timeline do dia anterior, aí eu limpo ela toda, deixo só tipo a abertura, o final, e vou capturando trechos que eu acho que possam vir a ser úteis no futuro. Tipo, aí Bolsonaro falou isso aqui, o Paulo Guedes falou isso aqui. Aí eu tento anotar o máximo possível lá para ser pesquisável depois, e também vou pegando novas vírgulas sonoras que vão ser usadas. Quem tá não quebrando só... Aqui é o gato do Pedro aqui. Ele quer aparecer também. Pois é. Não, fica tipo clássico de gato, vai assim, joga. Eu deixei um copo d'água aqui de ontem para hoje, e quando eu cheguei tava o meu mousepad todo molhado, que tinha derrubado o copo d'água. Filha da puta, né? Mas aí o Pedro, em determinado momento do dia, ele me manda, fala, já tem alguma coisa aqui no roteiro. E ele vai fazendo durante o dia e eu vou gravando, assim, só que eu nunca alcanço ele, né? Porque eu vou terminar, às vezes, de noitão, assim. Teve um dia que eu fui terminar às 5h30 da manhã, porque era um episódio super complexo e tal. E não tem horário para sair. Essa outra liberdade, tá falando da liberdade, não tem horário para sair. E a gente também, assim, a gente é nosso próprio chefe. Se a gente falar, não quero fazer episódio hoje. Não tem. Acabou, não adianta. Ninguém vai obrigar a gente a fazer episódio. Entendeu? Outro dia teve eu tava no almoço lá, assim, pronto para ir gravar. O Pedro tava fazendo o roteiro. Aí, tava lá tomando uma cerveja, uma caipirinha. Falei, daqui a pouco eu tenho que ir pra gravar o episódio. Aí foi passando o tempo, assim, aí eu liguei pro Pedro, falei, Pedro, precisa ter mesmo hoje, cara? Desculpa aí. Ele falou, não, de boa. E aí a gente não gravamos nesse dia. Tão boa, né? Tão boa. Pois é, se todo mundo pudesse, né, era maravilha. Não, esse negócio de não ter prazo, quer dizer, a gente tem prazo, a gente quase que solta sempre segunda, quarta e sexta, assim, mas se tiver um dia ou outro que a gente não dá, fiquei gripado, sei lá, o Pedro teve Covid, uma época aí, eu fiquei gripadíssimo. Eu agora até tô meio gripado, mas tá dando pra segurar a onda aí na voz. E é isso, cara, me perdi. Fui ligando um assunto no outro, me perdi completamente. Era sobre isso, sobre a produção mesmo do podcast. Sobre a produção. Aí ele me manda o roteiro, eu vou gravando, às vezes tem algumas dúvidas que eu fico assim, será que
isso aqui é assim mesmo, eu tinha lido em outro lugar que era meio diferente. E aí ele manda para mim o roteiro, só que eu não sigo perfeitamente o roteiro, assim, o Pedro me dá a liberdade para eu fazer o que eu quiser, basicamente. Então, ele já dá uma indicação das vírgulas sonoras lá de alguma coisa, eu acrescento várias outras, tem coisas que eu mudo, tem às vezes eu falo, pô, aqui eu vou botar uma matéria que eu vi lá não sei aonde, um trecho sei lá, da Fabiola Cidral falando no UOL, que é que eu acho que combina com isso. E aí, durante o dia, às vezes, a gente se conversa assim rapidinho por telefone para tirar algumas dúvidas. E aí, no final do dia, eu publico e ele nem sabe o que eu vou publicar. Eu posso, tipo, botar assim, ó, o cartão de crédito do Pedro, é esse aqui, ó, tal. E ele vai ver quando tá no ar. Ele vê normalmente no dia seguinte, já no ar. Aí ele vê e às vezes ele manda assim, pô, aquele negócio tu vacilou, que podia ter feito tal coisa. Pô, muito bom isso aqui ficou legal. E aí, é isso, tem que ser... A produção tem que ser muito azeitada para 2 pessoas conseguirem fazer 3 programas com o nível de edição, né? Sim. Que tem o Medo e Delírio, quase toda semana são 3, né? Então, se não for assim, se não for uma coisa... Ele me manda e eu faço. Se tivesse que... Não, tem um produtor, que aí tal, tem o pauteiro... E aí manda pro Pedro, aí o Pedro analisa. Não, é o Pedro que faz, da cabeça dele, me manda o roteiro, eu gravo e edito meio que em tempo real, sabe? Eu vou gravando, então, sei lá, se tem uma vírgula sonora que vai entrar no meio de uma frase, eu gravo meia frase, vou lá, insiro a vírgula e continuo depois, porque quando você chega no final do dia já tá editado. Se eu tivesse que gravar a minha voz, mandar para um editor, o editor me mandar, eu revisar, apontar correções, ó, tem que corrigir isso aqui, ó, vou gravar de novo, mandar para ele evento, pô, isso aí ferrou, isso aí não dá. Então tem que ser uma coisa que a gente meio que monopoliza, meio que autoritários, nós dois fazemos assim, se entrasse mais gente ia complicar o processo. Então, e tem funcionado, assim, dá trabalho pra caceta, é muito trabalho, mas a gente tem conseguido levar relativamente numa boa. Você já tem um ritmo, né? Já tem uma dinâmica. Já virou, já tá no osso, sabe? Já tá na medula o processo. A gente já vai fazendo, já vai meio que no automático, sabe? Você já vai meio... E tem uma certa coisa que a linguagem vai começando a entrar em você, vira um negócio meio límbico, assim, sabe? Então você já tem você já vai... Aparece uma certa situação, tipo, a vírgula sonora já vem, é essa aqui. Tipo, e aí o processo vai se tornando mais automático, digamos assim. Não quer dizer que ele é menos, que a gente está cada vez mais acrítico ao processo, não é isso. Mas é que você vai se tornando instintivo vários processos. E quando os processos são instintivos, você consegue trabalhar neles muito mais tempo, porque não é cansativo, é uma coisa que você está fazendo ali meio que de bobeira. Quando você tá muito no racional o tempo todo, isso é cansativo pra caceta, cara. Isso é. E a questão das camisetas, quem resenha elas e como que funcionou, de onde surgiu essa ideia? Acho que alguém deu a ideia da gente, vocês podiam fazer camiseta disso, daquilo. E aí a gente tem o Faz Tudo, o Bernardo, né, que é meu primo, inclusive, e ele que faz a edição de vídeo, ele cuida do Instagram, do Telegram, e ele que cuida da loja também. Ele faz ele fica nessas frentes. E aí ele viu lá, pesquisou qual seria a melhor loja, e a gente falou, a gente tem que ter uma loja que não dê trabalho nenhum pra gente, a gente não pode ter, a gente precisa postar no correio, extraviou, o cartão de crédito do cara deu problema, porque a venda não passou, porque, cara, a gente não pode ter esse tipo de problema, a gente não tem gente pra cuidar disso. Então a gente está numa loja lá que faz tudo, a gente basicamente só manda as artes para eles. E a esposa do Bernardo, a Ju, é que fez a maioria das estampas lá. E acho que 98% das estampas são baseadas bastante nos personagens ou nas vírgulas do podcast. Então a ideia é essa. E aí vai crescendo. Agora já tem uma porrada de estampa lá. Aí começou com camiseta e caneca, aí depois tinha eco bag... Aí agora tem moletom, tem moletom com canguru, tem pôster, agora tem pôster também. Parece que vai rolar, tipo, roupinha pra animal, sabe, pra pet. E aí a gente vai levando, e é isso aí. E a gente convida alguns artistas. Outro dia a gente teve a participação do
do Chris Vector, né? Pô, que é um puta artista gráfico aí do Twitter e tal. E não só do Twitter, ele fez capa da Le Monde Diplomatique, né? O cara é foda. E aí ele fez a gente tinha aquela vírgula do terrível editorialista do Estadão. E aí ele tinha feito ele fez por ele mesmo, a gente nem pediu. Ele fez uma estampa lá. A gente falou, cara, a gente quer colocar isso na loja. Ele falou, cara, beleza. Aí a gente faz uma distribuição depois dos ganhos, assim, os artistas ficam com 25% do lucro, uma coisa assim. Que me disseram que é um percentual bom, espero que a gente esteja sendo justo com os artistas aí. E como é que elas ajudam a manter o podcast, assim, como é que vocês fazem a rentabilidade delas? Você tá falando da loja? Isso, A loja gera um quezinho a mais, assim, ela complementa o que a gente ganha com o Apoia-se e com o PicPay, né? Mas o principal mesmo de ganho é o Apoia-se e o PicPay, até porque é mais estável. A loja varia muito, aí a gente faz uma promoção, o negócio vai lá na estratosfera, e aí o pessoal divide, sei lá, o cara compra e divide em 12 vezes no cartão. E aí você vai pingando, sei o quê. Então, às vezes, você faz uma promoção que você vende, sei lá, uma enormidade, só que você vai receber aquilo diluído no tempo, né? Mas vende bem, cara. Eu comecei assim numa que vai dar uma miseria qualquer, mas como não dá trabalho pra gente, é uma loja que não dá trabalho, beleza, a gente deixa aí e vai vendendo. E vende bem mais do que eu esperava, cara. E é muito legal, às vezes você vai na rua assim e fala, pô, fulano ali tá com a camisa do Ódio Nojo, fulano ali tá com a camisa do não sei o quê. É legal, assim, você vê isso na rua. É isso mesmo. Cristiano, nós contamos aqui com um público presente no nosso estúdio. Uma plateia aqui. Uma plateia bem bacana. Bem engajada. E eles têm algumas perguntas também para fazer. Sim. Tá me ouvindo, Cristiano? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Show. Cara, eu sou Samuel, estudante de Publicidade e Propaganda. Queria dizer que é um prazer enorme falar contigo. E assim, uma coisa que me pegou no que tu falou é que lá no começo vocês não tinham um planejamento assim, de modelo de negócio e queria saber assim, porque um dos intuitos do nosso projeto do Calda Digital é justamente guiar a galera que está começando na área digital, na comunicação digital. Uhum. Eu queria saber como é que foi assim para vocês, cara, sem ter planejamento, como é que vocês deram tão certo, sabe? E assim, como é que isso mudou hoje em dia? Como é que vocês estão gerenciando o negócio de vocês e o que mudou lá do começo para agora? Assim? Lá no começo era uma coisa despretensiosa que não podia tomar todo o nosso tempo, porque não gerava renda no começo. A gente tinha a possibilidade de ocupar, sei lá, metade do nosso dia com o podcast, né? E só se sustentar com metade do dia. A gente tinha esse privilégio total, a gente tem noção disso. E esse tempo que a gente teve nessa situação permitiu a gente desenvolver a linguagem do podcast e a velocidade, e entender qual era o humor, desenvolver os personagens. Então a gente teve um puta privilégio de conseguir insistir tempo suficiente para que se formasse um público, né? E a linguagem do podcast. Então, a partir de um certo momento, a gente falou, olha, eu acho que já dá pra gente ser podcaster. Aí a gente virou, a partir de um certo momento, quando os apoiamentos cresceram, a loja, num determinado momento, entrou e começou a vender mais. A gente falou, pô, já dá pra gente viver disso, então vamos ficar exclusivo nisso. O que só fez o podcast ficar mais rápido, mais louco e tal. Durante muito tempo a gente fez 4 episódios por semana, mas era extremamente sacrificante, assim, era um absurdo. Aí a gente falou, cara, não tá dando, a gente vai morrer, sabe? A gente vai encontrar nossos corpos aí em algum lugar, assim, morto de burnout. E aí a gente passou para 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e é como a gente tá agora. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, né? Não tem plano nenhum, assim, é um mau exemplo pra caceta o nosso negócio, que a gente teve, como se fosse um projeto experimental que a gente fez e a gente deixou ele funcionando tempo suficiente para que ele evoluísse. E aí ele acabou dando certo, entendeu? Não foi uma coisa que já começou com uma intenção e com uma linguagem já pronta e com um método de financiamento, com nada disso. Foi uma coisa que foi acontecendo. A gente teve o privilégio de poder deixar isso rolar tempo suficiente para que
para que a linguagem se desenvolvesse e para que a gente formasse um público que ajudaria a gente a se sustentar, porque a gente é independente. A gente tem alguns anúncios, às vezes, que a gente coloca de algumas mídias, que a gente é chato pra cacete, porque a gente só vai fazer anúncio daquelas coisas que a gente aprova. Se não aprova, não quero botar. Eu pergunto isso, Cristiano, porque hoje em dia se fala tanto em futuro, em planejamento, em modelo de mercado, em modelo de negócio e tal. E as pessoas às vezes têm medo de começar justamente por não ter, digamos assim, um planejamento inicial ou ter algo no horizonte, sabe? Então é justamente para entender como é que deu tão certo, sendo que vocês não tinham tanto planejamento no começo e agora vocês estão indo também que vocês estão, sabe? Eu acho que tem uma novidade no Medo e Delírio, talvez, assim, de que é um jornalístico completamente despirocado e meio catártico. Acho que tem um negócio meio de amar, odiar, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim meio que as pessoas trabalharem na terapia, sabe? Uhum. E aí eu acho que essa linguagem e é uma coisa que dá muito trabalho, que é difícil de reproduzir, né? Tipo, eu nunca vi, pelo menos nunca me mandaram, nunca falei, cara, esse pessoal aqui tá fazendo uma parada parecida com vocês e pô, é bacana o projeto deles, né? E aí eu acho que o público meio que foi se formando, assim, porque eu acho que o Medo e Delírio tem uma curva de entrada, assim, não é um podcast fácil. Ele é muito rápido, ele tem piadas internas, então assim, se demora alguns episódios. Mas eu acho que no momento, quando clica pra pessoa, a pessoa fica. E aí, com o tempo, a gente daqui a pouco vai fazer 3 anos, né? Com o tempo a gente foi formando um público que foi ficando. E são, sei lá, hoje cada episódio tá entre 50 e 60 mil ouvintes, que é bastante coisa para um podcast, assim. Pois tá vendo quando eu tava falando que o YouTube é maior do que o podcast? YouTube, 50 mil para um YouTube é nada, né? Nada. Mas para um podcast faz a gente ficar em 25º lugar do Spotify. Pô, bacana. Cristiano, o Samuel passou a palavra aqui, meu nome é Thales. Sou estudante de jornalismo do curso aqui da Unisc. E eu fiquei bem curioso ali, tu começou a falar sobre o processo de escolha de anunciantes de vocês, né? Que tu é mais criterioso nesse sentido. Mas eu não quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas pode dar um spoiler aí na tua resposta, tá? Queria saber, cara, de ti, se já teve algum momento aí que... A pergunta clichê máxima, tá? Saiu na rua, te reconheceram, ou por causa de algum episódio, tu teve algum medinho de... Pô, será que alguém vai me encarar diferente por causa disso na rua? Ou, pô, de alguma represália negativa mesmo, assim, de segurança, assim, de ficar preocupado, sabe? Já rolou eventualmente? Eu tento, por exemplo, não revelar onde eu tô e tal, mas a gente nunca, eu tava falando lá no começo, a gente nunca sofreu hate, assim. Nunca ninguém na rua veio me confrontar. Ou nas redes sociais, muito raramente, assim, tem alguma pessoa chata, mas a maioria é de boa. Na rua, às vezes me reconhecem, assim, fala, você é o Cristiano, pô, é bacana. Mas é muita coisa de bolha, sabe que você tá num lugar que você fala, pô, tô nesse lugar aqui que é uma bolha de esquerda, sabe? Que é a enorme maioria do nosso público, é a galera de esquerda e tal. Então, aí o pessoal fala, pô, você é do Medo e Delírio e tal. E eu acho que também não tem uma... em áudio, né? Eu não tô falando nem nada, as pessoas não reconhecem a voz, nem todo mundo conhece a minha cara. A maioria das pessoas que ouvem podcast não conhece a minha cara. Alguns falam às vezes, pô, nada a ver a tua cara com a tua voz. Pô, é minha cara, não tem o que eu posso fazer. Mas assim, talvez assim, eu ficasse, tipo, a primeira vez que acontecer, se acontecer, né? Vamos esperar que não. Talvez eu ficasse com medo se viesse alguma violência, eu talvez me cuidasse mais, mas normalmente não, a gente circula de boa por aí, acho que também porque mais por causa disso, que as pessoas não conhecem a nossa cara, né? Que bom, cara. Deixa eu aproveitar, posso fazer um segundo questionamento, agora voltar àquele do anunciante, na verdade. Sim. Tu falou ali que as principais fontes hoje de receita do podcast, claro, tem a loja, tem o PicPay ali, né, forma de doação, enfim. Uhum. Mas como que funciona esse processo de anunciantes chegarem em vocês hoje? Porque, naturalmente, né, falando de política e com viés um pouco mais de esquerda, tudo delimita muito quem de fato vai querer estar junto com vocês, né?
Exatamente. Os nossos, a gente tinha os anúncios dinâmicos, né? Que era da plataforma lá da Spreaker, que a gente colocava. Só que aí começou, a gente botava todos os bloqueios lá. A gente não quer governo, a gente não quer tabaco, eu não quero botar um anúncio de amianto no meu podcast, sabe? Não quero um anúncio do governo Bolsonaro, não quero, sabe? Porque a gente é super contra. E então a gente não quer banco, então você fica, porra, então não vai sobrar muita coisa, né? Mas tinha alguns anunciados, às vezes tinha, sei lá, uma vez eu tava lá em São Paulo e aí veio um anúncio da CEAGESP. Aí eu falei, pô, é legal para economizar água. Eu falei, pô, de boa, você aprova. E os anúncios, só que os anúncios dinâmicos não dão tanta grana, assim. O que dá mais é quando vem um cliente mesmo e fala, quero eu botar um áudio no teu podcast de 30 segundos. E aí o que acontece? Acho que o pessoal já teve Globoplay, já teve Rádio Novelo, o pessoal de podcast anunciando podcasts num podcast. Então que é meio que isso, a percepção de que, pô, quem ouve o Medo e Delírio gosta de podcast. Gosta de podcasts políticos, ou de crítica social, ou de jornalismo. Então vou anunciar o meu podcast jornalístico, ou que tem um viés mais progressista e tal no podcast deles. Então, quase todos os anúncios que a gente colocou de anúncios, talvez seja 100%, são de outros podcasts, né? Que é um risco, né? Porque você fica assim, pô, vamos canibalizar um pouco o meu público, né? Mas aí cara, e a gente sempre foi muito assim, cara, se o cara tá fazendo um bom trabalho, por que eu não vou ser mesquinho e eu tô de boa e a gente tá conseguindo se sustentar, sabe? Eu não vou ser mesquinho, a gente tem o privilégio de não conseguir ser pequeno e mesquinho, entendeu? Todo mundo tem que pagar boleto e tal, mas felizmente a gente consegue pagar boleto, fazer o que a gente ama, fazer as críticas que a gente acha que tem que ser feitas para as pessoas que a gente acha que tem que ser feita e pagar os boletos e estamos vivendo aí. Opa, meu mano, primeiramente, passaram o microfone para mim aqui. Eu sou o Uri de audiovisual e, cara, eu tenho, na verdade, uma pergunta sobre uma coisa que tu falou, que tu fica pensando muitas vezes que o que tu faz realmente não é jornalismo, tá ligado? Então, cara, essa frase me lembrou muito que um outro cara pela internet por aí fala que ele não tem um jornalismo, que ele tem um papo de bar. Só que todo maluco dá palco, tipo, pra muito papo errado, tá ligado? Sim. O que tu acha sobre responsabilidade, mesmo com um negócio que não é realmente, tipo, que tu não vê como jornalismo profissional, tá ligado? O que tu acha dessa responsabilidade que tu tem do que tu vai falar e pra quem tu vai falar e como tu vai falar, sabe? A gente não faz ao vivo, né? Então acho que a gente tem esse privilégio de poder se editar. Tipo, o Pedro já tem um filtro dele, eu filtro o Pedro, né? E a gente se baseia na apuração da grande imprensa. A gente tem as nossas opiniões ali, o Pedro faz a costura dele, né, de pegar várias matérias com opiniões no meio. Mas fica claro o que é o texto do jornal, ou seja, onde está o fato, né, e onde está a nossa opinião. E, cara, a gente não é maluco e a gente não vai ficar botando ideia ruim ali pelo menos ideias que a gente não ache ruins, né? Então não vou simplesmente abrir o microfone para um maluco qualquer ficar falando que a Terra é plana, ou que vacina faz mal à saúde, ou que, né, os bancos só querem o seu bem, pô. Né? Então não vou falar isso. Mas eu acho que acho que tem que ter essa responsabilidade, assim, você tá falando para muita gente, né? A gente fala para 50 mil pessoas, então tem gente ouvindo a gente, né? E é aquele negócio, errou. Teve uma coisa que a gente falou, outro dia eu falei uma coisa que o pessoal falou, pô, você falou, mas podia ser interpretado de outra maneira, uma maneira ruim. Aí eu fui nas redes sociais e falei, galera, eu quis dizer isso, mas eu entendo que possa... Aí, cara, errou, volta atrás, corrige, acabou. E se você acha que tá certo, você insiste no teu ponto. Não, eu quis dizer isso aqui, eu falei tal coisa, mas é assim, aquele negócio da gente não se levar a sério, né? A gente não se leva a sério, eu acho que ninguém tem que se levar a sério nunca. Tipo, errou, volta atrás e admite o erro e vamos que vamos. Esse é o mais responsável a fazer com
o ouvinte, né? Até porque vocês são pessoas, né? Além de tudo, vocês são criadores, são pessoas, e vocês têm opiniões, e opiniões mudam, né? Como tu mesmo falou, a gente toda hora tá mudando, vocês mesmos mudaram ao longo de toda a trajetória do podcast. Sim. Então, tipo, é normal isso, a gente ir voltar. O importante é ter a responsabilidade de depois ir a público e falar, ok, eu falei sobre isso, então... Sim. Pois é. Talvez tenha coisas que a gente... Se a gente for ouvir um podcast muito antigo, a gente vai ver, pô, isso aqui não, hoje, aos olhos de hoje, não tá legal aquilo. Aí a gente, nem lembra, porque a gente já tá, daqui a pouco a gente vai fazer o podcast número 500. Nossa. Então, é coisa pra caceta. A gente trabalha toda semana sai 120 minutos de material. A gente não tem como ficar atento ao passado, essas coisas. Mas se alguém aponta alguma coisa, a gente fala, é verdade, Não, isso aqui tá... E aí rola esse papo, se a gente concorda. E às vezes algumas pessoas apontam um erro, entre aspas. Nós falamos, aqui, vocês apontaram tal coisa, a gente tenta corrigir depois. Dentro nesse esquema caótico da gente, que às vezes o cara aponta uma coisa no Twitter, só que eu tava vendo de noite, na cama, e aí não anotei, e aí, no dia seguinte não lembrei, aí perdeu, mas não foi má fé, sabe? Gostaria de achar que nós não trabalhamos com má fé, assim. Cristiano, eu sou Bianca, então de jornalismo, e a minha dúvida é relacionada ao futuro do podcast. Então, o que vocês vislumbram daqui para frente? Tem aumento de equipe em mente? Como é que tá essas ideias? Para aumentar a equipe a gente não consegue, assim, porque tá, tipo, dinheiro basta, sabe? É assim na medida certa. Não dá para contratar mais ninguém. A gente só tem o Bernardo, que é o faz tudo lá, e é o que a gente consegue, eu, Pedro e o Bernardo. Sobre o futuro do podcast, a gente tem uma certa preocupação, assim, porque eu acho que aquele negócio da catarse de você amar, odiar o atual governo, que é uma das coisas que atraem pro Medo e Delírio, assim. Eu quero ver um podcast que no tratamento da notícia ali já mostra um pouco a minha opinião, já referende um pouco o absurdo que é certas coisas. Então, assim, por exemplo, se mudar o governo, a gente vai perder essa capacidade fácil das pessoas odiarem uma coisa. Eu acho que vai ser mais difícil odiar, assim, na nossa perspectiva ideológica. Mas a gente não quer acabar, a gente não vai acabar com o podcast, a gente vai continuar, até porque a frase que a gente sempre fala é que em Brasília sempre haverá medo e delírio. Uhum. Então sempre vai ter coisa errada, vai continuar tendo centrão, vai continuar tendo acordo, aí dá o ministério para fulano e tal, e a gente vai encher o saco, se for o Lula, por exemplo, eleito pro ano que vem, a gente vai ter que encher o saco do Lula, que é o papel da imprensa, né? Que o resto é bazar de secos e molhados, né? Como diria o outro lá. Cristiano, Samuel aqui de volta. A Bianca citou uma palavra que eu achei interessante, futuro do podcast, mas eu queria te perguntar em relação ao futuro dos podcasts em si. Porque antes tu citou a palavra saturação, tá saturado e tal. E assim, queria saber a tua perspectiva de como é que tá a situação dos podcasts de hoje, se você já não está se desenhando uma tendência à saturação. O que tu vê assim, no futuro próximo para os podcasts em geral? Eu acho que tem uma tendência à saturação, sim, e eu acho que como os grandes portais começaram a entrar nos podcasts, né? Então, sei lá, tem os podcasts da Folha, tem os podcasts da Globoplay, tem o da Rádio Novela, os grandes portais, né? Começaram a entrar nessa de podcast, a barreira de entrada fica maior, acho que fica mais difícil para um pequenininho lá pegar a história. Eu acho que hoje talvez a gente não estourasse, sabe? Acho que a gente pegou assim um pouquinho antes, e aí quando começou a bombar podcast mesmo, a gente já tinha um certo tamanho. E aí a gente meio que foi levado na enxurrada, sabe? E bem, a gente começou completamente independente, a gente não tem nenhum grande portal, a gente não é exclusivo, original Spotify, nem Globoplay, nem nada. Eu acho que é possível que sature em breve, assim, que todo mundo que queria escutar podcast já escute. Eu acho que já tem um público bem grande de podcast no Brasil.
Mas gostaria de estar errado, né? E gostaria de estar errado também com a barreira de entrada, assim, porque volta e meia também aparecem uns podcasts novos, assim, lá no topo e que são independentes. Então acho que, sei lá, gostaria de ser surpreendido aí. Mas sim, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que está caminhando para uma saturação e que a entrada vai começar a ficar mais difícil para independentes, assim. E o nível da produção também aumentou, né? Antigamente tinha uns podcasts que eram só o cara só falando e isso bastava. Acho que hoje os podcasts estão ficando mais complexos em termos de edição, assim. Cara, e fora da bolha de podcasts, tem comunicadores que tu admira, que tu poderia recomendar pra gente? Seja rádio, jornal, enfim, fica bem à vontade. Ah, não sei, cara. A gente tem uma relação muito positiva com a imprensa, né, em geral, assim. Então, tá, a galera da Folha, ou alguns repórteres do Estadão, do Intercept, assim, a gente troca ideia, assim. E, pô, a gente fica impressionado que, pô, se os jornalistas estão ouvindo a gente, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Já teve uma vez eu encontrei o Rafael Moraes Moura, que é da coluna da Malu Gaspar no Globo. E aí ele falou, pô, cara, me citaram no seu podcast, vocês me citaram, pô, obrigado. Eu falei, cara, não, obrigado a você, cara. Você tá dando a matéria, a gente tá usando, a gente não paga nada para usar o seu trabalho, a gente canibaliza o seu trabalho e não pagamos nada, e você ainda me agradece. Não, eu que te agradeço, pô, obrigado pelo material. Eu não sei, eu acho que... É claro que os grandes jornais têm suas questões, né, de interesses e tal, e vieses. Mas eu ainda acho que os grandes jornais são a melhor fonte de informação. Falha, claro, como qualquer fonte de informação, porque todos nós e todas as empresas têm interesses e vieses, mas você sabendo entender, ou sabendo ler, né? E isso não é fácil, né? Não é para todo mundo, nem todo mundo consegue fazer, nem todo mundo tem acesso, né? Que é pago e tal, é um produto pago. Eu acho que, assim, enquanto comunicador de notícias, eu continuo acreditando na imprensa, na imprensa tradicional. Cristiano, o papo estava ótimo, né? Muitas perguntas. Gostaríamos de agradecer pela sua participação, por dispor um tempinho para conversar conosco. E, mais uma vez, muito obrigada pelo conhecimento repassado. Espero que eu tenha ajudado aí. Eu sei que eu tô passando uma imagem muito errada, assim, de que não, galera, vai no caos, vai dar certo. A gente deu uma cagada fenomenal, assim, que a gente conseguiu manter, a gente conseguiu criar uma linguagem, a gente criou um público, e aí acabou dando certo no final, assim. Mas a gente entende o quanto de privilégio e sorte que a gente deu nesse processo. Mas, assim, foi assim... Assim deu pra gente, se foi assim pra gente, quem sabe pode ser pra outras pessoas também, né? Na verdade, tu descomplicou muito da visão que a gente tem, porque a gente vem aqui na faculdade, a gente é criado, assim, a gente entra na nossa cabeça, no nosso sistema, que a gente tem que seguir uma fórmula, que tem que ter alguma coisa, que tem que ser tudo seguido de uma forma exata, de uma regrinha, mas a gente pode fazer de um jeito, assim, mais despretensioso e falando sobre o que a gente gosta, a gente pode fazer o que a gente gosta, falar sobre o que a gente gosta, que isso também rende frutos, rende alguma coisa pra gente, e é um valor, assim, que a gente não consegue nem mensurar, porque com certeza tu deve ter muito mais, assim, de valor, assim, moral por falar disso, de sentir que tu tá falando uma coisa que tu gosta, do que tá falando sobre outra coisa que tu não gosta, de outro nicho, assim, totalmente diferente, né? Então é exatamente esse caminho, assim. Assim, a gente faz o que a gente gosta, né? É claro que você passar, sei lá, às vezes 2 horas ouvindo um discurso de certas figuras nacionais aí pode ser desagradável, mas a gente sofre com os absurdos, né? Mas fazer o podcast, cara, é o que eu amo fazer. E aquele negócio, quando você faz o que você gosta, você faz durante horas. Eu consigo começar a trabalhar às 9 horas da manhã e daí 11 horas da noite eu tô lá pilhadão fazendo. Claro que eu vou ter um ler, né, daqui a pouco, porque edição de áudio é mouse o tempo todo. Comprem esse mouse aqui, que é o mouse, quem for trabalhar com edição de áudio, que é um mouse vertical, que o outro mouse você fica com a mão toda errada, assim, isso não é uma posição natural para a mão, entendeu? Assim é, de lado. E aí
pô, já me ferrei muito com meu pulso, já foi pro espaço há um tempo atrás. Comprem esse mouse é muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Nós agradecemos também a nossa plateia. E eu agradeço também você por dividir esse momento. Eu agradeço também a Bruna por ser essa parceira de apresentação. Nosso primeiro episódio. A gente tá muito ansioso pelos próximos, né? É verdade. E temos redes sociais também, né? Redes sociais, Temos Instagram. Pode seguir no nosso Instagram, Cauda Digital, @Cauda Digital. E pode procurar a gente vai ter outros canais também, que a gente tá ainda evoluindo, mas o Instagram, que é o principal, já vai estar ativo e vocês já podem ver os nossos conteúdos sobre podcast e também o nosso papo com o Cristiano Botafogo. Isso aí. Muito obrigada. Posso permite uma parte? Pode. A gente está num projeto agora, a gente além do podcast, a gente tem uma parceria com o Intercept, que a gente faz uns vídeos lá de vez em quando para eles. E a gente está no pré-lançamento de um livro que a gente vai participar com a fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de São Paulo. Que legal. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no site lá, chama averdadevoslibertará.com.br. O livro está em pré-lançamento, vai ser um livro de fotografias, mas um livro também de arte, com várias intervenções em cima das fotos da Gabriela. E tá bem legal, tá em pré-venda lá, com o design do Pedro Inoue. Vai ter, intervenções nossas do Medo e Delírio, assim, pela ótica do Pedro Inoue, que é um puta designer. E vai ter, QR Code com áudio, então vai ser um livro bem, bem doido, assim. averdadevoslibertará.com.br. Temos, então, informação quente. Já tá em pré-lançamento. O livro só sai no ano que vem, porque a última foto do livro deve ser da posse. Pode ser que não seja, mas deve ser da posse. E aí vai... Então, mas já tá em pré-venda, e aí ano que vem vai sair esse puta livrão aí. Nossa, vai valer muito a pena. Mais uma vez, muito obrigada, Cristiano. Muito sucesso a você. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu pelo papo. Falou. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, para vocês aí. Que legal ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu adoro conversar com estudantes e jovens jornalistas. Acho que o futuro do jornalismo depende tanto de vocês, né, da gente, de todos nós, né? Então é muito legal